Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, a esse nosso encontro semanal, para mais uma aula de Sociologia. Isso mesmo, chegou o dia e a hora. Este é o seu momento, é o meu momento. É o momento que a gente está juntos, mesmo separados. E isso é maravilhoso, isso é esplêndido, porque nós podemos continuar aprendendo, independente das circunstâncias ao nosso redor. Estão preparados e preparados para aprender? Estão mesmo? O que a gente precisa para aprender melhor? Dos nossos recursos materiais. Exatamente. Aquelas suas ferramentas. Sim, essas ferramentas que estão aí na tela. Aquelas que eu sugiro e todas as outras que você pode ter ao seu alcance. A começar por esse equipamento eletrônico com o qual você está me assistindo, está acompanhando esta aula e acompanha todas as semanas. Inclusive, quero fazer aqui uma menção a você, uma menção honrosa a você que está aqui todas as semanas ao nosso lado. Meu muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a aula do início ao fim, fazendo os exercícios, fazendo os comentários, entregando o seu melhor, porque isso faz toda a diferença no final desse processo da sua formação. Então, meu muito obrigado. E muito obrigado também por me receber em vossa casa. Assim como eu recebo vocês em minha casa, eu agradeço a vocês por abrirem essa porta e por permitirem que nós continuemos trabalhando ao lado de vocês. Feito isso, já estão aí com o material na mão, então? Já estão com o livro, o caderno? Ah, não tem o livro? Não se preocupe, a gente toda semana avisa. Ao longo da aula, nós vamos estar utilizando o livro Sociologia em Movimento, que é um livro que vocês podem já ter recebido. Mas se não receberam, ou estão nos acompanhando pelo YouTube e não está matriculado em nenhuma das turmas com as quais a gente trabalha, não precisa se afobar, não precisa ficar nervoso, nem nervosa, nem ansioso, nem ansiosa. Ao final desta aula, eu vou estar disponibilizando as páginas que nós utilizamos para a preparação da aula. Agora, está no YouTube? Não pertence à escola? Não tem problema. É só colocar lá no comentário, professor, o senhor poderia enviar as páginas que o senhor utilizou? Envie sem problema algum. Tá bom assim? Então, já está com o livro, já está com o caderno, ou mesmo, pelo menos, vá aguardar até receber as páginas do livro. Agora aproveite que o teu caderno está aberto e coloque aí a data de hoje, registre, porque essa data é uma data histórica, ela demonstra que você está persistindo, está perseverando. Colocou a data de hoje? Agora coloca o nome da disciplina, Sociologia. Isso. Colocou o nome da disciplina? Agora coloca o nome do professor que está logo aqui embaixo. Ah, agora sim. Agora já estamos preparados, pelo menos com os nossos recursos de trabalho. Falta mais uma coisa. E o que é? Sim, precisamos encontrar o lugar, aquele lugar confortável em que a gente possa se acomodar e acompanhar essa aula até o fim. Não é porque a gente está aqui na internet, com a cara para o mundo, é que a gente vai ficar em qualquer lugar. Então vamos fazer uma escolha consciente e sensata. Vamos ter bom senso nesse momento. Mas antes de encontrar o lugar, dá um pulinho lá na cozinha, pega a sua água. A minha já está aqui, ó. Pega a sua água, coloca na sua caneca, ou mesmo pega a sua garrafinha e fique junto com dela, porque ela vai lhe auxiliar ao longo da aula. É importante se manter hidratado para poder a mente funcionar de forma adequada. Fez isso? Escolha aí o seu lugar. Pode pegar uma mesinha, uma cadeira que de repente você tenha, leva para um lugar mais privado, onde você possa acompanhar a aula sem interrupções ou sem atrapalhar ninguém que esteja ao seu redor. Pode assistir na cozinha, se você gostar de assistir. Eu, pelo menos, sempre gostei de estudar na cozinha. Minha adolescência toda eu estudava na cozinha. Aquele cheiro de comida, o aroma, sempre me inspirou. Mas pode ter gente que não gosta, então não tem problema. Pode ser o sofá da sala. Ótimo. Quer ser no sofá da sala? Beleza, sem problema algum. Desde que você se sinta acomodado e confortável para poder assistir a aula até o fim. Só tem um lugar que eu sugiro uma proibição, que é a cama. Exatamente. Porque na cama você vai acabar se acomodando tanto, mas tanto, que o sono vai aparecer. E como a gente trabalha com aula teórica, mesmo que a gente tenha imagens, mesmo que a gente tenha nossos momentos mais criativos, ainda assim ela vai acabar fazendo com que você, ao entrar num processo reflexivo, fique mais cansado e cansada, e a cama vai lhe convidar a dormir. E o objetivo aqui não é dormir.
O objetivo é que a gente fique atento, concentrado e concentrada até o final, para podermos acompanhar essa aula de forma eficaz e sairmos melhores que entramos. Concordam comigo? Eu sei que vocês concordam. Então, já que nós estamos de acordo, vamos para a etapa final dessa nossa apresentação? Sim, estamos aqui no YouTube junto com vocês. Então, vamos nos juntar mais. Inscrevam-se no nosso canal. Pensando sempre, esse canal, por mais que ele carregue o meu nome, ele foi preparado para vocês. É aqui que a gente disponibiliza todo o conteúdo das aulas para que vocês possam acompanhar onde quer que estejam. Então, inscrevam-se nesse canal. Mas não precisa não adianta só se inscrever. Você precisa também clicar na sininho. Eu ia usar um termo muito antigo, eu ia falar sinaleta. Mas é sino. Tá, pode ser. Clique no sino. Isso, nos sininhos que estão aí. Ele vai servir como seu alarme, a sua notificação, a sua campainha. Isso mesmo, a sua campainha. Todas as vezes que a aula estiver sendo lançada, entregue a vocês, vocês vão ser avisados que ela está sendo entregue. Sou eu tocando a campainha da casa de vocês, falando, ó, estou chegando. Quer abrir a porta agora? Quer abrir depois? Você pode assistir depois, mas lembre-se, já estou aqui aguardando vocês. É aquele aviso, aquela notificação. Então, inscreva-se no canal e clique no sino para que vocês sejam avisados e avisadas todas as vezes que a aula for para o ar. Fez isso? Assistiu a aula todinha? Está se sentindo bem? Aprendeu coisas novas? Saiu melhor do que chegou? Ótimo. Então, eu peço a vocês, por que não? Clique em curtir, clique em gostei. Sabe para quê? Porque toda vez que você clicar em curtir ou gostei, essa máquina de inteligência artificial chamada YouTube vai entender que você quer continuar sendo avisado e cada vez mais com prioridade de que a aula está no ar. E aí você vai ter sempre uma prioridade nas notificações todas que você recebe, a nossa aparecer entre as primeiras para que você possa não perder de vista que a aula já está lançada. Chegou ao final, não contribuiu com nada, vocês continuaram na mesma? Não precisa clicar em nada. Simples assim, tá bom? E, por último, não menos importante de tudo que já foi dito, é claro, é um momento que eu peço para vocês serem caridosos, caridosas, solidários, solidárias, fraternos e fraternas. De que forma? Simples. É só clicar aqui nesse botão compartilhar. Mas vou compartilhar com quem, professor? Todo mundo já recebe a notificação? Todo mundo sabe que a aula está no ar? Tá. Mas vocês que estão na nossa sala de aula virtual, todas as semanas, acompanhando, vocês sim. Mas é aquelas pessoas que vocês conhecem que não pertencem à escola onde vocês estão. E aquelas pessoas que vocês conhecem que não pertencem à escola alguma, mas querem, de repente, acompanhar uma aula ou assistir um pouco de conhecimento, adquirir um pouco de conhecimento a respeito de alguma matéria. Que, no nosso caso, seria Sociologia e Filosofia. Pode não estar matriculado na sala de aula, na turma, ou na escola onde você estuda. Mas, de repente, está interessado em aprender algo novo. Ou pode ser alguém que não seja da sua turma. Alguém que seja de outra turma. Ou de outro colégio que você conheça. E que está sem aula. Então, seja caridoso e caridosa. Compartilhe esse vídeo, essa aula, essa videoaula, esse momento nosso aqui semanal com alguém que você conheça. Que dessa forma você vai estar ajudando essa pessoa a continuar na trajetória dela. Combinados assim, então? Podemos continuar, então? Podemos ir para a nossa tela de início da aula? Então, me acompanhe. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é continuidade do assunto anterior. Sim, daquele assunto onde nós estamos falando de urbanismo. Caramba, professor, não é sociologia? Sim, é sociologia urbana. É o olhar da sociologia para o desenvolvimento urbano do meio onde nós estamos inseridos, onde nós vivemos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós nos alimentamos, onde nós fazemos amigos, onde nós professamos a nossa fé. Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento urbano. Porque se não tiver espaço para construir uma igreja, espaço para construir uma escola, não tiver estradas para o ônibus passar,
se não tiver uma farmácia, uma padaria, um supermercado, um banco, se não tiver empresas para me contratar, eu não tenho uma urbanidade, eu não tenho um ambiente urbano. Provavelmente vou ter um ambiente mais voltado para o interior, mais voltado para o rural, onde a terra ainda domina, onde todas as atividades são agropecuárias ou agrícolas. Não é o nosso caso. Aqui a gente vive de comércio, aqui a gente vive de indústria, aqui a gente vive de uma maneira totalmente diferente. Precisamos de meios de transporte, ferroviário, rodoviário. Precisamos até mesmo de outros recursos, como, por exemplo, a água encanada. Não vamos cavar um poço na nossa casa. A gente pode até cavar. De repente, você tem um poço na sua casa. Eu já vivi numa casa que também tinha poço. Mas hoje em dia, a minha casa não tem poço. Então, eu dependo que a água chegue pelo cano até a minha casa para que eu possa tomar banho, fazer comida, dar banho nos cachorros. Então, a água, hoje, se a empresa decidir não me fornecer mais, eu vou ficar sem água. Aí talvez eu tenha que cavar um poço. Isso tem a ver com urbanidade. No ambiente rural, não. Eu cavo o poço, faço lá a minha reserva de água e não preciso da tubulação de água chegando até lá. Quando ela começa a chegar, significa que eu estou urbanizando aquele ambiente. Isso é só um detalhe. Claro que não é só a água via encanada. Tem também o tratamento de esgoto sanitário. Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com a administração das cidades, que é a proposta da nossa aula de hoje, que dá continuidade ao que a gente está fazendo ao longo das semanas. Então, vai ser uma aula que eu já preparo vocês um pouquinho mais extensa, porque são muitas informações, mas que eu gostaria que vocês ficassem tranquilos, acomodados, com a aguinha de vocês, sempre que necessário, se hidratem, para que possam acompanhar a aula até o fim de forma eficaz, tá bom? Então vamos lá. Administração das cidades e o mercado. Esse mercado é exatamente o mercado financeiro. Esse é o mercado que gera a economia dos grandes países ao redor do mundo. Então, o Brasil é um grande país que está ao redor do mundo? Sim, em termos de continente, o Brasil é um grande país. Economicamente, o Brasil é um grande país? Em alguns aspectos, até é. Por exemplo, o Brasil já é um país industrializado. Algo que até a final da primeira metade do século XX não era. Então, a industrialização brasileira é uma que a gente chama, lá no aspecto histórico, né, quem já gosta de história deve ter ouvido falar, é uma industrialização tardia. E ela ganhou força com a vinda das multinacionais para o nosso território. A base de infraestrutura industrial do país ao qual nós habitamos, ela não é nacional, ela é multinacional. Depois que começou a se investir nas indústrias brasileiras. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando você traz uma empresa de fora, você traz também costumes, uma visão de mundo que vai ter que ser adaptada à nossa visão de mundo. Então, aquilo que se espera de produtividade vai ser adaptado e muita coisa vai mudar a partir daí. E tem também o lugar onde essas empresas vão ser localizadas. Mas aqui a gente não vai tratar sobre esse assunto. Só estou mostrando para vocês como é que o leque da administração das cidades ele é muito aberto. Não é um leque fechadinho. É um leque aberto. Tem variáveis para tudo que é tipo e gosto. Então vamos lá, a nossa continuidade da leitura para a gente começar a discutir isso com mais detalhes. Lembrando que as páginas que nós estamos utilizando do livro Sociologia em Movimento são as páginas 321, 322 e 323. A difusão do pensamento único que acompanhou o desenvolvimento da globalização no final do século XX também influenciou o processo de reestruturação urbana. Uma nova dinâmica de urbanização surge, apoiada em grande parte na privatização do espaço público. Tal processo pode ser compreendido, em linhas gerais, como a aplicação das técnicas de planejamento estratégico de empresas privadas no espaço público da cidade. Então, aqui, só para a gente dar início à compreensão disso que está sendo dito, é que as empresas privadas, essas empresas privadas, no início da industrialização brasileira, não eram empresas privadas nacionais, eram empresas privadas multinacionais, vindas de outros territórios.
de outros países. Então, tem toda uma questão legal, econômica, de transição, de adaptação à mão de obra àquela realidade. Toda forma de trabalho nas empresas, ela requer o desenvolvimento do aprendizado, desenvolvimento da educação daquela população. Por quê? O manuseio de uma máquina precisa de técnica, então eu preciso desenvolver escolas técnicas. O manuseio da organização do ponto de vista da administração das pessoas requer estudos sobre psicologia, por exemplo. Então, eu preciso ter curso de psicologia naquele determinado local, nas universidades. A instalação de uma empresa, ela precisa de toda uma evacuação dos produtos que forem desenvolvidos naquela área. Então, eu preciso de estradas sendo construídas que vão levar o produto da fábrica até o mercado consumidor. E daí é só alguns detalhes. Então, se a gente começar a pensar aqui em todos os detalhes que estão associados à criação de uma empresa em determinado lugar, há muita coisa para se pensar e há muita coisa para se administrar. Ficou claro isso para vocês? Então, essa reestruturação urbana, essa nova dinâmica de urbanização que está dizendo ali, é que as empresas elas impulsionam uma releitura daquele espaço que já estava, de uma determinada maneira, preparado para a vida das pessoas. Até mesmo, vou dar um detalhe. Se você está aí sentado ou sentada me ouvindo, vai acabar o ensino médio, nós estamos no terceiro ano do ensino médio, e de repente teve uma inspiração e decide abrir um pequeno negócio. Pequeno negócio, seja ele qual for. Tu é empreendedor, tu é empreendedora, vai abrir um pequeno negócio. Vamos supor que você já está com capital na mão, conseguiu levantar o dinheiro, abriu o negócio. Só que esse teu negócio que você vai abrir, ele vai produzir alguma coisa. Ele não vai vender, ele não vai comercializar alguma coisa. Ele vai produzir e vai precisar entregar esse produto pronto e acabado para uma distribuição que vai levar para os comércios venderem aquilo que você produziu. Se o que você produz faz barulho, por exemplo, usa máquinas que são ruidosas, você vai precisar escolher um lugar longe das casas, como por exemplo onde você mora, para que você possa instalar essa empresa, esse empreendimento. Porque existem regras para o convívio domiciliar. A sua vizinhança tem regras de som, por exemplo, que estão na lei. Então você não pode ultrapassar certos decibéis naquele ambiente onde você vive. Então você não vai poder montar essa fábrica, esse pequeno negócio, dentro do seu domicílio, dentro da sua casa, no lugar onde você vive. Por quê? Porque isso vai atrapalhar a vida das outras pessoas. Então, isso aí só para você ver como é que começa a administração de uma cidade. Se você pensar numa empresa, a cidade tem que saber que empresa essa é. Então, o administrador público ele precisa te conhecer. Por isso que você paga uma série de impostos, você tem registros da empresa, o lugar. Quando você vai registrar uma empresa, que é quando a gente fala de abrir o CNPJ, você precisa dizer onde que ela vai funcionar. Você precisa dizer o que você vai produzir, para que as regras legais, aquilo que gerencia a cidade, possa compreender se aquilo vai atrapalhar ou não o local e se aquele negócio é importante para aquela localidade. E de que você vai precisar? Vai que você precisa de um lugar que tenha necessidade de ter mais segurança. Então, vão ter que mobilizar todo o conjunto de pessoas que fazem a segurança pública, que no nosso caso são os policiais militares, para aquela área, se tiver uma grande movimentação de pessoas, uma grande movimentação de dinheiro. Pensem. Tudo que a gente faz, por mínimo que seja, precisa pensar também coletivamente. Ficou claro isso para vocês? Dúvidas? Já haviam pensar nisso? Algum de vocês aí já pensou em abrir um negócio, abrir uma empresa? Abrir uma empresa que produz alguma coisa? Se já, comentem aí, gostaria de saber. O que você já pensou em empreender e que tipo de empreendimento que você já pensou em fazer, em realizar? Fiquem à vontade, podem comentar. Vamos para a próxima tela. Neste caso, deve-se considerar dois princípios básicos.
A cidade é uma mercadoria a ser vendida em um mercado constituído de todas as demais cidades. A cidade é uma empresa, uma unidade de gestão de negócios. Então, dois princípios básicos. Você pensar a cidade como uma mercadoria que precisa ser divulgada, publicitada, e a cidade é uma empresa, precisa ser gerenciada que nem um negócio. Só que, aí que está o detalhe. Já vou adiantando aqui antes da próxima tela. A cidade não pode ser administrada como se fosse uma empresa. Porque qual é a diferença entre uma cidade e uma empresa? Nada? Não conseguem pensar? Simples. A cidade, ela também gerencia os relacionamentos entre as pessoas, que são diversos e múltiplos. A cidade também gerencia as necessidades das pessoas de qualidade de vida, de saúde, de transporte, de educação. A cidade gerencia também a questão da segurança das pessoas, que elas possam ir e vir de forma livre, sem serem importunadas. Então, administrar uma cidade é muito mais do que administrar uma empresa. Existem questões sociais muito graves, como, por exemplo, a habitação. Pessoas moram na rua. Você já deve ter visto alguém morando na rua. Você já deve ter passado por alguém que mora na rua. Então, a cidade administra tudo isso. Se eu olhar apenas como uma questão de empresa, eu vou começar a olhar para a questão do mérito, da competência, do produto entregue, da meta. E vou ignorar as questões sociais, mais humanas, mais psicológicas, e não vou administrar isso. Então, eu vou gerar muitos problemas. Esse é um entrave do desenvolvimento de muitas cidades, que olham apenas para o aspecto econômico, mercadológico. Mas eu já estou me adiantando. Vamos para a próxima tela para a gente discutir isso com mais detalhes. Assim, dois modelos de cidade são contrapostos. Um baseado na lógica de mercado para a distribuição dos recursos urbanos, por exemplo, serviços públicos como iluminação e esgoto, equipamentos urbanos como parques, estádios, hospitais e escolas. E outro que valoriza a política como meio de democratização da cidade e resolução dos conflitos sociais que acontecem nela. Por exemplo, com decisões tomadas em conjunto com conselhos municipais, por meio de plebiscitos e fiscalização eficientes dos vereadores. Qual dos dois modelos vocês acham que a sua cidade está inserida? Você consegue identificar? Nós estamos mais nesse modelo anterior, com lógica no mercado, em que se distribui os recursos urbanos, tipo iluminação, esgoto, equipamentos urbanos, parques, estádios, hospitais, baseado na lógica de mercado. Qual seria a lógica de mercado? Onde tem mais poder aquisitivo concentrado, é onde eu vou construir mais escola, hospital, estádio, parque, equipamentos urbanos, você tem mais iluminação, esgoto. Ou nós estamos num modelo que valoriza a política, como democratização da cidade, onde busca resolver os conflitos, onde as tomadas de decisão são coletivas, onde há plebiscito, onde existe fiscalização. Que modelo vocês acham? Comentem. Não importa onde você esteja. Pense um pouco, reflita sobre a cidade onde você vive. Qual dos dois modelos de cidade você está vivendo? E a gente pode debater a esse respeito. Então vamos lá. Na perspectiva do planejamento estratégico, vou dar um detalhe aqui sobre planejamento estratégico muito breve. Todas as vezes que você ouvir falar na expressão planejamento estratégico, é aquele tipo de plano que é desenhado pensando em todas as possibilidades futuras, tanto as que dão certo, quanto as possibilidades que nós chamamos de contingenciais, que podem dar errado. Então, todas as vezes que você pensa em estratégia, você tem que pensar nas possibilidades positivas e também nas negativas. Porque ao partir do princípio que algo pode dar errado, você já começa a pensar nas soluções para possíveis erros. E assim, você consegue ter um planejamento mais eficaz. Compreendem isso? Já planejaram estrategicamente o futuro de vocês?
Não precisa ser um futuro a longo prazo, como as empresas fazem. Futuro, planejamento para 5, 10, 15 anos. Pense no futuro de vocês mais a curto prazo. Já pensaram, já planejaram estrategicamente? Vamos pensar aqui um pouco, rapidamente. Muita gente talvez não tenha feito isso. Vocês estão no terceiro ano do ensino médio. Verdade. Terceiro ano do ensino médio é o último ano de estudo do ensino regular de vocês, do ensino básico. Provavelmente todos vocês vão conseguir ultrapassar essa barreira. Mesmo que alguém fique para o ano que vem, mas todos vão conseguir passar essa barreira. Ao passar por essa barreira, o que virá no próximo ano? Tá bom, a gente está vivendo um período de pandemia, a gente não sabe o que vai vir ano que vem. Mas pense que você já sabe. Pense em você nesse instante. Então, ano que vem, terminei o ensino médio, o que eu vou fazer? Bem, eu posso ir trabalhar. Mas para você trabalhar, vai trabalhar em quê? No comércio? Na indústria? Na fábrica? Se for na indústria, provavelmente você vai precisar de curso técnico, porque a indústria exige de você, em grande escala, de aprendizado técnico. Então, pode ser que você, para trabalhar na indústria, já a partir do ano que vem, você coloque no seu planejamento estratégico fazer um curso técnico. Para fazer um curso técnico, você precisa se matricular numa escola técnica, que pode ser de nível federal, nível estadual, não tem problema. Mas para você se matricular na escola técnica, você tem que saber que curso que você vai fazer. É eletrônica, é edificações, é enfermagem, por exemplo. Escolheu o curso? Vamos escolher a escola. Essa escola é perto ou distante da sua casa? Se você pensar numa escola, por exemplo, como o Cefet, que é lá em São Cristóvão, e você mora, por exemplo, em Queimados, vamos imaginar que você está me assistindo e você mora em Queimados. Nesse instante que você está em Queimados, qual é a distância de Queimados até o Cefet? Quantos ônibus você vai precisar pegar? Não, isso não é para se desestimular. Isso é para você planejar estrategicamente, porque eu acredito em você. Você vai fazer o Cefet. Não é impossível. Mas você precisa incluir no seu plano o que você precisa para chegar até lá. Porque a partir do momento que você vai criando as estratégias e vai pensando, tudo que você precisa começa a se aproximar de você. Lembram? Tudo vai ser convergido. Então, todas as coisas que você pensa atrai para você aquilo que necessita, o que você necessita para resolver aquela situação. Então, o planejamento estratégico serve para isso. Não é só para empresas, grandes empresas ou pequenas empresas. É para você, é para mim, é para todos nós. Pensar estrategicamente pode ser a médio ou longo prazo, sim, mas pense a curto prazo também. Porque quanto mais você conseguir pensar em curto prazo e tiver uma mente bem construída, bem estruturada a respeito do que você precisa para atingir determinado objetivo agora, em instantes, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, daqui a um ano, excelente. Você já vai ganhar força e ideias para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. E aí, quando você estiver chegando a planejar estrategicamente o seu 5º ano daqui para frente, olha só o quanto de coisa vai acontecer na sua vida ao longo de 5 anos, até você cumprir aquela meta. Muita coisa, você já vai ter avançado muito. Essa é a ideia do planejamento estratégico que as empresas utilizam. Então, na perspectiva do planejamento estratégico, é enfatizada a competitividade na relação entre as cidades. Então, uma cidade pensando em outra cidade. Eu preciso ter mais recursos que a outra cidade. Aí entra numa competição. Daí o problema de a gente administrar a cidade como se ela fosse uma empresa. Porque uma cidade tem uma característica, outra cidade tem outra característica, outra cidade tem outra característica, e são várias características. E essas características fazem com que as cidades tenham potenciais distintos e que se completam formando um grande território que a gente chama de território nacional. E aí todo mundo cresce. Mas enquanto as cidades ficarem olhando para si e para o vizinho e querer ser melhor que o vizinho, elas não crescem, porque elas ficam competindo entre si, deixam de crescer e junto com elas o país. Mas vamos continuar. Elas funcionam como polos de prestação de serviços, geração de renda, e em uma visão mais econômica que política, gestores
públicos procuram tornar suas cidades competitivas na busca por investimentos e na atração de mão de obra qualificada. Então, o olhar é sempre econômico nesse tipo de administração. Ele deixa de ser social. Então, eu não desenvolvo as pessoas, eu expulso as pessoas. Como assim, professor? Pense, você está se preparando, está estudando, mas tem gente que não está, lamentavelmente. Você está aqui nos acompanhando até o final, mas tem gente que não está, lamentavelmente. E quando essa cidade está competindo com as suas vizinhas, o que ela faz? Ela vai fazer de tudo para atrair investimento de empresas para ela. Quando essas empresas vierem, elas vão precisar de mão de obra qualificada. Então, ela vai investir em escola técnica. Ótimo. Isso é bom para todo mundo. Isso é bom para você. Isso é bom para você que está aqui estudando. Isso é bom para você que está planejando a sua vida a curto, médio e longo prazo. E os outros? O que eles vão fazer? Eles vão ficar na periferia da cidade onde você vive. Eles vão ser colocados cada vez mais para distante do centro onde você está. Então, quando a gente fala em periferia, em comunidades, até mesmo esse termo que já está em desuso, que é a favela, são pessoas que vão sendo colocadas cada vez mais à margem do centro, porque não conseguem acompanhar o desenvolvimento do centro. Faz parte da administração da cidade do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista econômico. Por isso que eu sempre aviso a vocês, em todas as aulas que eu lembro, eu faço esse aviso. Continuem estudando, continuem se preparando, porque quanto mais bem preparados vocês estiverem, mais adaptados a essa realidade vocês vão estar. E aí sim, vão atrair cada vez coisas melhores para vocês. A gente tem que pensar estrategicamente. Quando eu falo pensar estrategicamente, é exatamente esse planejamento. Observe ao seu redor, não fica só olhando para o seu umbigo. Veja a dinâmica. Estude, acompanhe as notícias. Não as notícias negativas, aquelas que te deprimem, mas sim as notícias que falam do desenvolvimento. Onde que vai ter investimento? Qual é o tipo de investimento que está sendo feito? Onde que eu posso me adequar? Quais são as competências que eu carrego que eu posso aperfeiçoar para eu poder me adequar naquele ambiente? Desenvolva a sua criatividade. De que maneira você pode, de forma criativa, se inserir nesse mercado? Você que está aqui, terminando o ensino médio. Tua vida está começando e com muito esplendor. Aproveite esse momento que está todo mundo achando que o mundo vai acabar e construa um mundo melhor. O mundo não vai acabar, ele já acabou para quem já desistiu. Para você, não. Para você, ele só está iniciando. Então, aproveite isso, estude, se aperfeiçoe, se desenvolva, coloque-se em movimento. Essa é a sugestão que eu tenho para vocês. Mas vamos lá. Próxima tela. Nossa primeira palavra-chave, reestruturação urbana. Anotaram? Excelente. Então vamos para a próxima tela. Assim, está aqui o nosso ícone de humano olhando. Foi lá no alto do pico, lá na montanha, subiu numa escada ainda, pegou um telescópio e está lá, olhando a distância. Então, assim, em vez de serem vistas como partes de uma região, ou mesmo de uma nação em uma política regional ou nacional de desenvolvimento urbano, as cidades passam a ser vistas como agentes que perseguem seus interesses na ordem econômica competitiva. É aquilo que eu falei. Quando pensam no todo, de uma forma global, nacional, todo mundo cresce. Quando pensa só em si, no seu próprio umbigo, alguns vão crescer, outros não. Então, o país todo fica naquela coisa oscilatória. Uma área mais desenvolvida do que outra. Aqui não vale a pena morar, vou para outra área. Essa outra área fica cheia, muita concentração de pessoas, aí não dá conta, aí começa a miséria a surgir dali. Aí essas pessoas são expulsas para outro lugar. E aí, nesse outro lugar, ela vai fazer outra coisa. Aí, daqui a pouco, atrai outras pessoas. Aí também aquelas que melhor se adaptam ficam, as outras são expulsas. E aí, daqui a pouco, a gente não se desenvolve, o país não cresce. O país não se regenera nunca. Ele não vai oferecer oportunidades para todos de forma igualitária, nunca, se continuarmos assim. Mas é claro
Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma perspectiva que já mudou muito ao longo da história, mas que ainda tem muito que melhorar. E como é que ela vai melhorar? A partir de nós. Você que está sentado aí, você que está sentada me ouvindo. Nas pequenas coisas, nas escolhas melhores que nós pudermos fazer. Escolhas reflexivas, estrategicamente. E, é claro, com analogia ao seu potencial. Não porque eu quero ganhar mais e ter mais, e sim porque eu quero ser melhor. Então, quando eu quero ser melhor, eu invisto em mim. E ao investir em mim, eu melhoro. E o outro, ao me ver, ele percebe que ele também pode melhorar. E dessa forma, a gente cria um conjunto de pessoas que juntas constroem uma realidade que vai gerar uma visão, um modelo para outros grupos de pessoas. Estão acompanhando a ideia? Perguntas? Coloquem aí nos comentários que a gente vai respondendo a todos, tá bom? Vamos lá, próximo. Essa forma de competição também gerou um marketing das cidades, que as formalizou como produtos que devem ser atraentes aos grandes investidores do setor imobiliário, de transportes, hoteleiro e etc. Aí está aqui uma foto que eu coloquei, né, um desenho, que está a cidade sendo transportada como se fosse um grande outdoor para vários outros lugares para ela ser vista. Então, passa a se preocupar muito com a aparência para atrair investidores. E quem está morando aqui dentro? As pessoas, suas vidas, suas famílias. Esse é um ponto. A cidade, a administração da cidade precisa pensar nisso. Mas aqui a gente está mostrando o lado em que a cidade cada vez menos está pensando nisso. A não ser que surja um vírus que venha do outro lado do planeta e atinja todos nós. Esse é o nosso momento. Já pararam para pensar nisso? Refletiram sobre isso? Esse é o nosso momento. Não é o momento de você ser uma ave de rapina e quiser aproveitar todas as oportunidades, sair explorando tudo. Não, é o momento de se autoconhecer. Não é só para você, é para o seu vizinho, é para o seu parente próximo e distante. É para o político que está no cargo. É para o profissional que está na empresa administrando outras pessoas. É para aquele morador de rua que está na rua porque desistiu. É para todos. Atinge a todos. Mas quando você não entende isso e sai do seu isolamento, achando que está tudo perfeito, e se torna um a mais a se preocupar mais com você e menos com o outro, você pode ser o transmissor de ideias negativas, de condutas insalubres, que vão prejudicar a vida de outros. Então, faça um favor para você e para esse teu futuro próximo, para o meu futuro próximo. Cuide-se. E o melhor de tudo é buscar esse auto-reconhecimento, esse autoconhecimento, e continuar estudando. Sim, aproveite esse momento para continuar estudando. Sei que a vida em casa tem muitas tarefas, mas seja disciplinado e disciplinada. Separe o seu espaço. Que seja 1 hora. Essa aula vai durar mais ou menos isso. Não seria assim na sala? Presencialmente? Você não teria aí, pelo menos comigo, 2 horas praticamente de aula? Como é que você não pode separar 2 horas de aula nesse momento agora? Você não estaria na escola? Tá, você está assistindo de noite. Beleza, então você escolheu ficar 4 horas, a partir das 7 horas da manhã, da noite, ou das 6 horas da noite, até as 10 estudando. Acorde. Faça um acordo com todas as pessoas da sua família, com as pessoas que estão aí juntos com você. De tal hora a tal hora eu preciso continuar estudando. Dê o seu jeito. Ah, não consegue acompanhar 4 horas seguidas? Divida ela 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, ou 2 horas à noite. Divida.
O que você precisa fazer é acompanhar as aulas até o fim, resolver os exercícios, mostrar suas dúvidas, questionar os professores. Porque dessa maneira você vai estar cumprindo aquilo que você se matriculou para cumprir, que é concluir seu ensino médio no ano de 2020. Se deixar a acomodação tomar conta de você, aí sim, essa competição das cidades vai excluir você. Isso pode ser cruel, pode, mas não é. Porque antes você já sabia. Torna-se cruel se você ignorar. Mas eu estou aqui dizendo para vocês como é que a coisa funciona. Então você não é mais um ignorante ou uma ignorante. Você não ignora o fato que existe um planejamento estratégico das cidades para que elas possam ser mais competitivas e que não estão muito preocupadas com a sua condição social. Então não espere que se preocupem com você. Faça o que é preciso ser feito. E aí sim você vai mudar a si e todos os que você gosta ao seu redor. E todos vão poder experimentar uma vida melhor num país melhor. Mas precisa começar. Compreendem? Claro que você está aqui me acompanhando, já acompanha tantas outras aulas de outros professores também. É claro que não é você que está fazendo isso. Mas tem dia que isso passa pela tua cabeça, não é? Então, joga esse dia fora. E é hoje o dia, né? Você entrou nessa aula sem saber por quê. Pois bem, seja bem-vinda. É, para você, moça, que está aí me ouvindo. Para você, rapaz, que está aí me ouvindo. Hoje é o seu dia. Você já estava pensando em desistir. Pois é, estou aqui para falar para você. Persista, persevere. Daqui a pouco isso tudo vai passar e você vai estar muito melhor. Combinado assim? Então vamos para a próxima tela. Comparar a cidade a uma empresa significa que ela deixa de refletir sobre deliberações éticas e políticas para obedecer às regras do mercado. E dessa forma, substitui os princípios da urbanidade, baseados na função social do solo urbano e na democracia, pelos princípios de produtividade, competitividade e subordinação dos fins sociais à lógica do lucro. É o que eu acabei de dizer para vocês. Se a cidade está pensando assim, você não pode pensar, porque se você pensar, você se perde no caminho. Você precisa de si mesmo. Você precisa olhar para dentro de si e saber quem você é para que você possa dar o seu melhor. Se você for pelo viés do lucro, o lucro está fora de você. E se você se perder de si mesmo, quem é que vai te encontrar? Só você pode se encontrar. Compreende? Vamos para a próxima tela. A oposição entre centro e periferia é muitas vezes promovida pela especulação imobiliária, que torna mais caros os imóveis nas áreas centrais, mas também é consequência direta de políticas públicas de habitação que propositalmente afastam os mais pobres do centro e das zonas residenciais mais valorizadas da cidade. Volto a reforçar. Lembrando, tá? Que eu estou explicando para vocês é para que vocês possam compreender melhor o que está escrito no livro. Está aqui, está no livro isso. Está nas páginas do livro. Mas, independente, está fora ou dentro do livro. É entender a dinâmica de administração de uma cidade, como que o gestor público pensa. Cada vez mais está pensando na cidade como uma empresa. Vou fazer uma comparação, uma analogia aos clubes de futebol. Os clubes de futebol, tempo atrás, não eram empresas. E aí acumulavam dívidas. Por quê? Olhava para o clube de futebol como uma reunião de pessoas que tinham certo poder aquisitivo, que compravam passes de jogadores que entretenham as pessoas. Só que passou a ser um espetáculo, e o espetáculo começou a ter um valor muito alto. E para administrar esses valores, criou-se a lei das empresas, dos clubes virarem empresas. E agora a perspectiva é puro lucro. O entretenimento, aquela coisa do lazer, do envolvimento, da emoção, ela fica cada vez mais distante. Mas continua despertando emoção. Mas agora eu tenho que olhar para uma partida de futebol de forma racional.
O jogador está ali, ele é um profissional, ele é um empregado. Então, ele tem que entregar o produto. Qual é o produto? Vitórias. Se ele não tiver vitórias, ele vai ser demitido. O profissional ou o técnico. Profissional de futebol, seja o jogador ou o técnico. Vitórias é a meta. Mas nem sempre a vitória vem. Para o entretenimento, um jogo empatado pode ser super emocionante. 0-0, mas super emocionante. Porque todos deram o seu melhor, todos suaram a camisa, não estavam muito preocupados se iam ganhar dinheiro ou não, e entraram ali e comemoraram junto com a plateia. Hoje em dia isso é menos intenso. Mas no final do século XX, na segunda metade do século XX, era assim. Década de 70, então, Brasil campeão, 1970, o país parou. Hoje em dia, não para tanto. Compreendem? É isso. Eu estou usando o clube de futebol para entenderem, de forma macro, a cidade. Quando a cidade é administrada dessa maneira, não está preocupada com você. Você dá lucro? Não dá? Então, tchau. Claro que você não pode pensar assim, você tem que pensar em si mesmo, na sua autoavaliação. Eu não estou aqui para dar lucro, estou aqui para melhorar como pessoa. E eu melhorando como pessoa, é claro que eu vou acabar contribuindo de alguma maneira para a cidade melhorar. Então, eu me adapto. Ficou claro? E aqui está. Botei uma imagem que está várias pessoas pensando numa cidade que tenha teatro, praças, que, ó, tem uma quadra aqui de esporte, transporte, hospital, escola, uma casa. São várias possibilidades de a gente pensar numa cidade. Sociedade civil e a gestão democrática da cidade. Aqui a gente avança mais um pouco para entender quais são as alternativas que nós temos, então. Então, aqui tem várias pessoas de diferentes lugares analisando um território e pensando nessa cidade de forma coletiva. Essas pessoas representam o que a gente chama de sociedade civil. São várias pessoas que habitam uma determinada cidade, que têm ali características distintas, profissões distintas, formações em termos de educação distinta, mas que são todas, vivem no mesmo território, então discutem e debatem sobre como esse território pode ser melhor para todos viverem. Daí a ideia de gestão democrática da cidade. Vamos ver do que se trata? O uso mercantil do planejamento estratégico é alvo de críticas, quando, por causa dele, a gestão pública deixa de priorizar os interesses sociais e passa a privilegiar os interesses privados. Até aí entenderam, né? Mas quais são as alternativas políticas a esse princípio de gestão? Se existe essa gestão, a gente precisa pensar nas alternativas. Por enquanto, eu falei para vocês que uma das alternativas é você olhar para dentro de si. E não se deixar contaminar por esse espírito da competitividade. Pelo menos em relação à gestão do lugar onde você vive. Então, quais seriam as alternativas políticas a esse princípio? Primeira, mecanismo da democracia representativa, como os conselhos, os comitês de mobilização social e a Câmara Municipal. Primeira coisa é você entender que, mesmo que o seu vizinho não seja igual a você, não compartilhe dos seus mesmos interesses, não tenha os mesmos gostos que você, tem uma coisa em comum: todos habitam aquela mesma área. E se habitam a mesma área, todos podem se unir em prol de melhorias para aquela área, pelo menos em relação ao uso da terra, ao uso daquele espaço urbano, todos vão ter igualdade. Então, isso seria o mecanismo da democracia representativa, em que formam-se conselhos, comitês de mobilização, é mais ou menos o que a gente poderia considerar como associações de moradores fazem. Outra, da democracia direta, como plebiscitos, consultas e audiências públicas. Então, uma seria esses grupos se reunirem em prol de uma melhora e levarem essas demandas para aqueles que estão lá, né, porque nós votamos neles. Por isso, Câmara Municipal seria a democracia representativa. Através do voto, você escolhe alguém, mas você se reúne em formas de associações para poder levar as demandas daquele local para que os vereadores possam elaborar leis e essas leis possam ser votadas e essas leis, ao serem votadas, possam trazer benefícios para aquela cidade, para aquele ambiente urbano.
ou da democracia direta, em que você não tem a representatividade, você, através, isso acontece muito pela internet hoje em dia, de você assinar abaixo-assinados eletrônicos. Já responderam algum abaixo-assinado eletrônico em prol de alguma coisa? Pois bem, serão essas consultas, esses plebiscitos, essas audiências públicas para pressionar ao poder público, à gestão pública a agir para trazer benefícios para aquela localidade. Surge aí, então, um termo que a gente vai discutir logo depois da palavra-chave, que é a nossa segunda palavra-chave, orçamento participativo. Vocês, talvez que ainda não trabalham, para vocês que ainda não constituíram família, não devem ter ouvido falar ainda em orçamento. Mas, mesmo que já tenham ouvido, ou não tenham ouvido, não importa, o orçamento é quando você pega todos os recursos que a família tem e planeja a distribuição de forma equitativa, proporcional, é claro, às necessidades de consumo, às necessidades de manutenção das suas despesas em dia. Pagamento de luz, pagamento de água, pagamento de telefone, pagamento de internet, compras. De repente você precisa comprar uma roupa nova, porque tua roupa já está muito gasta. Transporte, uma série de recursos. Lazer, você distribui aquilo que você recebeu e chama-se orçamento. Agora, pense numa cidade. A cidade também tem recursos. Só que esses recursos ficam na mão do gestor público. Ele escolhe o que vai fazer com aquele dinheiro. Ele escolhe se ele vai botar uma pracinha, se vai botar uma quadra, se vai botar uma academia ao ar livre, se vai fazer saneamento básico, vai asfaltar, se vai plantar árvore, se vai arrancar árvore, se vai contratar mais pessoas, abrindo concurso público, se vai construir escola, se vai construir creche, se vai construir posto de saúde, várias alternativas. Ele escolhe. Você colocou ele lá, você lava-se as mãos, que nem Pôncio Pilatos, e ele vai lá e escolhe o que vai fazer com o dinheiro. Só que existe o orçamento participativo. Vamos ver como é que funciona? Então, além da reforma urbana, outras experiências de participação popular no planejamento, na organização e na administração da cidade podem contribuir para promover a justiça social, que essa é a igualdade, independente de quem você seja. Entre essas experiências, duas se destacam. Primeira, o orçamento participativo e segunda, a economia popular. O orçamento participativo está aqui, ó. Várias pessoas levantando as suas demandas, as suas necessidades, saúde, educação, segurança. Como um modelo ideal, o orçamento participativo é um instrumento de gestão urbana que se propõe a ser um mecanismo para delegar aos próprios cidadãos o poder de decidir sobre onde e como deverão ser feitos os investimentos públicos. Pense, o prefeito da sua cidade foi eleito. Só que ele vai gerenciar a cidade usando esse recurso, esse instrumento do orçamento participativo. Como é que funciona? Já vou dizer com mais detalhes, mas, a princípio, você se coloca à disposição de integrar-se a um grupo, a uma associação, que vai, junto com outras associações do seu município, entrar em contato com aquele representante eleito e ele vai dizer, ó, temos X de dinheiro. Precisamos pagar isso, isso, isso e isso. Sobrou isso. Como que vocês querem que essa sobra, esse saldo, seja utilizado? Aí essas associações vão discutir e vão chegar, de repente, à conclusão, precisamos aqui de um grande hospital maternidade. Qual vai ser o custo da construção do hospital, da contratação de profissional, tanto. Então, vamos lá, vamos votar. Esse saldo dá para construir o hospital e contratar as pessoas. Então, tá bom, vamos construir o hospital. Quem tomou a decisão não foi o representante político eleito. Foram as pessoas que vivem naquela localidade que identificaram uma necessidade de uma maternidade que possam atender às necessidades daquele município. Isso seria o orçamento participativo. Você já participou de algum orçamento na sua família? Por exemplo, você tem lá o seu pai e sua mãe e ele senta com vocês e seus irmãos e fala assim, ó, a gente ganhou tanto, já pagou as contas, agora tem essa sobra aqui. O que vocês acham que a casa está precisando?
Ah, está precisando de uma televisão nova. Ah, eu acho que precisa consertar o telhado que está chovendo. Ah, não, a gente precisa trocar aquele piso que está lá na cozinha porque está todo quebrado. Aí se discute e chega a um comum acordo. Ah, tá bom. Esse mês, então, a gente vai fazer o conserto do telhado, porque está estragando as coisas aqui dentro. Aí, de comum acordo, quem aceita? Levanta, ah, tá bom, eu aceito, eu aceito. Aí todo mundo aceitou o orçamento participativo familiar. Isso pode ser feito de forma macro. Estou falando de forma micro, mas pode ser feito de forma macro, que seria isso na cidade. Ficou claro isso para vocês? Então vamos prosseguir. Diante da prestação de contas da prefeitura e da previsão do orçamento para o ano seguinte, a população se organiza nos setores da cidade, o que dá poder de decisão a áreas tradicionalmente excluídas, como favelas e periferias, e elege conselheiros, que, assessorados por técnicos qualificados, deliberam sobre o orçamento com base nas demandas reais da sociedade. Ninguém melhor para saber qual é a necessidade da sua casa do que você que vive nela. Agora você expande isso para fora da sua casa. Ninguém melhor para saber o que a cidade precisa do que o cidadão. Aquele que caminha pela cidade. Aquele que pega ônibus, aquele que pega trem, aquele que anda de bicicleta, aquele que anda a pé, aquele que é cadeirante, aquele que é cego, aquele que é surdo, aquele que vai à escola, aquele que vai ao trabalho, aquele que vai à igreja, às sinagogas, aos templos, aquele que vai ao mercado, aquele que vai ao cinema, aquele que vai à lanchonete, aquele que simplesmente gosta de ficar sentado à pracinha conversando com os amigos. Ninguém melhor do que nós para sabermos quais são as nossas necessidades. Daí a importância do orçamento participativo. Então, em seguida, as demandas são enviadas à Câmara Municipal, que é onde vivem os vereadores, para serem submetidas à votação e, depois de aprovadas, implementadas pelo poder público. Entenderam? Esse instrumento, ele é legal, ele pode acontecer, mas requer de cada um de nós termos conhecimento da existência dele e nos envolvermos, nos comprometermos em administrar essa cidade junto. Mas assim como a gente em casa, a gente acaba delegando e permitindo que o pai e a mãe tomem as decisões, e o pai e a mãe também não entendem que pode discutir as decisões coletivamente, que acaba, de repente, vamos comprar televisão, e continua chovendo. Aí vai, chove, molha, queima a televisão nova. Porque não se discute abertamente todas as necessidades. Assim é o prefeito e o vereador que vai lá, precisa de asfalto aqui, mas não faz toda uma análise da qual a necessidade. Não, aqui não precisa de asfalto, aqui precisava mais de verdade, de uma coleta de lixo mais regular, porque os lixos estão se espalhando pela cidade. Aí coloca lixo, coloca lá o asfalto novo, mas o lixo fica espalhado pelo meio da rua, cheio de cachorro, rato. Entende? Ninguém sabe o que é melhor do que aquele que habita a cidade. E geralmente o cidadão eleito, ele perde um pouco dessa percepção. E ele acaba fazendo aquilo que dá na cabeça dele, ou então que ele ache, do ponto de vista dele, do ponto da perspectiva dele, do lugar onde ele vive, que é o melhor para todo mundo. E como a gente está muito acostumado com isso, eu vou eleger o vereador tal que mora no meu bairro porque ele vai levar certos recursos para o meu bairro. E aí eu penso de forma privada, eu não penso de forma pública, coletiva. E aí eu vou privatizando a política. Na verdade, eu tenho que pensar de forma pública. O vereador eleito, ele foi eleito para a cidade inteira, ele não foi eleito para o teu bairro. Ele pode sim, no seu bairro, levar as demandas do bairro para o poder público tomar as decisões na hora do orçamento. Onde estão as maiores necessidades? As necessidades maiores estão no bairro A, B e C. Quais são as necessidades? Essas são as necessidades, por exemplo, de creche. Então, vamos construir creche naqueles bairros. Mas será que a população daqueles bairros estão precisando de creche? Vamos conversar com eles. Aí vem o orçamento participativo. Vamos conversar com eles. Não, a gente não está precisando de creche, não. A creche a gente dá conta. O que a gente está precisando aqui é de transporte. Não passa ônibus aqui. Entendem? Então, a discussão tem que ser pública. Eu não posso simplesmente. Ele foi eleito. Eu moro aqui no bairro B. E no bairro B eu quero ter uma academia ao ar livre. Então, vou colocar aqui a academia ao ar livre. Só que ninguém pratica. Ninguém usa aquela academia ao ar livre. Ela fica ali de enfeite. Só para ser bonito. Para atrair pessoas. E olharem, tirarem foto.
Compreendem como é que funciona? Então vamos lá, próxima tela. Uma outra seria a economia popular urbana. Essa já vai exigir de nós cooperação, solidariedade, viabilidade econômica e autogestão. A economia popular urbana, que é esse quebra-cabeça montado, cada um com uma característica, também chamada de economia solidária, corresponde a uma forma de sobrevivência e organização social da população mais pobre, diferente da economia informal e do chamado terceiro setor. Ao invés de eu ser vendedor ambulante ou camelô, eu vou me reunir com outras pessoas que têm certas características, que sabem fazer certas coisas, e vou fazer uma forma de escambo moderno, em que eu vou, junto com ela, autogerenciar aquilo que a gente faz cooperativamente. Então, eu sei fazer, por exemplo, eu tenho uma terra. Vou dar um exemplo bem simplório. Eu tenho um pedaço de terra no meu quintal. Ótimo. Eu sei plantar. Beleza. Eu sou bom em vendas. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou lá no seu quintal, planto hortaliças, e quando elas começarem a frutificar, a gente monta uma barraquinha ali na feira e vende produtos orgânicos. Então, sou eu com a terra, você com a sua habilidade de venda e o outro com a habilidade da agricultura. E os três podem atrair outros, e outros, e outros, e outros, e aquilo ali vier uma grande plantação em um território maior que possa atender à necessidade de produtos orgânicos de boa qualidade e baixo preço para toda aquela população. Você vai estar investindo não apenas no comércio de hortaliças, mas sim na saúde daquela população. E as populações se alimentando de produtos mais saudáveis, elas vão visitar menos ao médico. E assim você está gerenciando aquela cidade sem esperar que o poder público faça. Compreendem? Por isso, a economia popular urbana. Está aqui, feira de economia solidária. Uma pessoa fiando e a outra vendendo aquilo que foi fiado. Fiado não é fiado que não paga, é fiado é que houve o uso de uma máquina que fia, ou seja, que pega a linha e transforma em tecido. Trata-se de um conjunto de atividades de caráter econômico que procura estabelecer novas formas de sociabilidade, ao mesmo tempo que garante a subsistência e desenvolvimento de determinada comunidade. Entendem? Então, eu auxilio a comunidade a viver melhor e, ao mesmo tempo, essa vida melhor com aquilo que eu estou gerando, em termos de produto, de mercadoria, também gera riqueza para aquela comunidade. E todos possam ganhar mais, porque se reuniram. Daí surge a nossa terceira palavra-chave, economia solidária. Anotado? Então, vamos à próxima tela. Que exemplos nós podemos utilizar para esse tipo de economia? As cooperativas e as associações de trabalhadores, por exemplo, em que reúne as habilidades de várias pessoas e ali tem uma autogestão. São exemplos de economia solidária, na medida em que constituem organizações geridas pelos próprios trabalhadores e que, contando ou não com apoio estatal, compreendem todo o processo produtivo de determinada atividade econômica. É como se a gente estivesse fazendo uma viagem no tempo e voltando para aquela época em que o capitalismo não existia. A forma de comercialização era outra. Nós subsistimos através, por exemplo, do escambo. Não é escambo, é capitalismo. Mas com uma perspectiva de cooperação semelhante ao escambo. Podemos dizer que seria uma nova forma de nós nos autogerenciarmos ou gerenciarmos conjuntamente a nossa subsistência. Ufa! Ficou claro isso para vocês? Tudo compreendido? Entendido? Que ótimo! Então, chegamos assim ao final de mais uma aula de sociologia e, como todo final de aula, a gente tem um exercício de fixação para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Vamos ao exercício? Antes de irmos ao exercício, lembrando, daqui a pouco vocês vão receber um formulário de atividade para todos que estiverem matriculados nas turmas.
que vai estar lá A, B, C, D e E. Você só vai precisar, acompanhando aqui a leitura, escolhe qual é a opção correta para você e marca lá no seu formulário de atividade. Os demais que estiverem pelo YouTube é só colocar no comentário e depois a gente corrige. Então vamos lá. No modo de produção capitalista, os meios de produção são propriedade privada de uma minoria, que ofere o lucro resultante. No caso da economia solidária, os ou o, letra A, excedente anual da receita líquida é sempre aplicado na produção para propiciar investimentos e empregos. Letra B, meios de produção são de posse coletiva dos que os usam, através de uma cooperativa. Letra C, meios de produção são de propriedade estatal. Letra D, gastos dos cooperativados com bens de consumo são contidos. E letra E, participantes do modo de produção solidária são exclusivamente pessoas cuja capacidade de trabalhar é o único meio de que dispõem para ganhar a vida. Escolha qual a opção que vocês acham que é correta e marcam aí para fazer jus à nossa correção. Assim, concluímos mais uma aula de Sociologia. Lembrando que, ao final dessa aula, a gente tem sempre uma mensagem para que vocês possam sair daqui mais reflexivos do que entraram. E a mensagem de hoje eu trago o filósofo chinês Confúcio, que diz o seguinte: ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a lembrar disso. Vou repetir a frase, a mensagem de Confúcio. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a lembrar disso. Reflitam sobre o que Confúcio disse, comentem se acharem necessário. E assim concluímos mais uma aula de Sociologia, com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nos vemos na próxima semana. Até lá.